Por favor, Letícia, estou com você agora. Tem novidade direto do Rio de Janeiro. Tem sim, Passaia. Boa tarde para você e para todos que estão nos assistindo. A gente tem um vídeo, né, que o delegado lá do Mato Grosso enviou para a gente, explicando como que foi esse depoimento da adolescente, ela que foi apreendida na tarde de ontem, né, nesta segunda-feira. E a gente está aqui com o delegado, o Dr. Carlos Augusto Guimarães, ele que é responsável por esse caso, e ele vai falar com a gente novamente sobre toda essa situação, né? E novamente a gente vai falar dessa frieza, que é o que mais está chamando a atenção de todos. Rapidamente já repercutiu na internet a frieza desses adolescentes. O senhor já tinha visto uma situação como essa, parecida? Olha, é coisa de filme, né? Normalmente a gente está acostumado com crimes violentos, mas não com essa riqueza de detalhes e frieza com que foi praticado. Realmente, o depoimento do adolescente e da adolescente sugerem que realmente tem uma personalidade psicopata, né? Pela frieza, pela despreocupação com qualquer outro tipo de coisa, a não ser por eles mesmos. Então, isso muito nos assustou e demonstra que a atenção com relação a esses jovens deve ser redobrada hoje em dia, né? Para saber se tem algum tipo de tendência, né? Não estou dizendo que doença mental, algum tipo de desenvolvimento mental incompleto, seja a causa disso. Na verdade, é como uma queda de avião. São vários fatores que, no conjunto, colaboram para que isso aconteça. Mas só de você conversar com esses jovens, você percebe que a situação deles é diferenciada, entendeu? Você percebe aquele olhar fixo, aquele olhar com respostas rápidas, aquele olhar que está pouco se importando o que aconteceu, inclusive que faria tudo de novo, como foi dito. Então isso muito nos preocupa, muito nos angustia, né? Seja pelo caso em si, pela barbaridade, crueza e brutalidade com que aconteceu, mas com relação a que possa vir a acontecer com outros adolescentes que estão expostos a esse tipo de conteúdo, seja jogos, filmes, conteúdos violentos, né? Porque eles não sabem dissociar o que é real do que é ficção. Então, realmente é uma causa de preocupação grande. Delegado, em primeiro momento, né, o adolescente foi até a delegacia acompanhado da avó, falando do desaparecimento dos pais, que eles tinham ido procurar ajuda médica para o irmãozinho de 3 anos. Quando que o senhor começou a desconfiar dessa história? Logo no primeiro momento, quando uma pessoa desaparece, nós verificamos realmente o passo a passo de onde ela poderia ter ido. E com essa família não foi diferente. Tão logo nós soubemos, no final da terça-feira, que uma família, um casal com uma criança de 3 anos havia desaparecido para socorrer essa criança e estava há cerca de 3 a 4 dias desaparecido sem dar notícia, qualquer tipo de notícia, não é o normal. Normalmente, as pessoas ligam para familiares, olha, eu estou com fulano aqui no hospital e tal, vai cuidando do outro filho, etc. Nada disso foi feito, né? E o pior, a minha equipe foi a todos os hospitais do município de Itaperuna, todos os hospitais da região, entrou em contato com diversas pessoas da área de saúde e em nenhum lugar essas pessoas deram entrada, nem o casal, nem a criança, o que começou já a gerar uma suspeição. Suspeição não de que eles teriam sido assassinados, mas na nossa cabeça como investigadores, suspeição de que poderia realmente ter tido algum tipo de acidente com aquela criança, que esses pais teriam algum tipo de culpabilidade nesse acidente e que depois iriam sumir com esse corpinho da criança e voltar com uma história mirabolante como normalmente a gente vê em delegacia, né? Acontece um acidente doméstico, a criança morre, os pais vêm com a história de cobertura, enfim. Só que, na verdade, nada disso aconteceu, né? E como teve essa notícia de acidente doméstico, a primeira coisa que nós fizemos foi requisitar uma perícia para imóvel. Então, na quarta-feira de manhã, a equipe da delegacia esteve com os peritos nesse imóvel, começou a perquirir onde teria havido o suposto acidente doméstico, né? E tão logo verificaram o colchão do casal, viraram ele ao contrário e viram muitas marcas de sangue. O luminol detectou marcas de sangue ali incompatíveis com qualquer tipo de acidente doméstico. Diante disso, a equipe fez uma varredura pela casa para saber se tinha mais vestígios de violência. Encontrou uma mala de viagem, uma bolsa, né, de viagem, já pronta
com roupas e objetos pessoais e os 2 telefones dos pais do garoto. Então aquilo começou já a causar estranheza, porque também numa das tentativas de localizar essas pessoas, nós tentamos contato com esses telefones, estavam desligados. Então, num terceiro momento, veio o odor fétido por ter feito dos cadáveres. Aí o perito, expert naquilo ali, não tem cadáver aqui no imóvel. E começou a vasculhar, o adolescente acabou contando o que fez e onde teria escondido os corpos, que foi na cisterna. Essa ideia de falar que o bebê de 3 anos teria se machucado foi também da menina? Ela ajudou a chegar nessa ideia de falar isso para a polícia? Sim, foi uma das sugestões dela, uma das mensagens que nós verificamos, dela falar que ele havia se engasgado, estava tossindo sangue. Está bem nítido nas mensagens essa situação, esse tipo de história cobertura. Tá certo, e mais uma vez passar aí o delegado falando aí que cada vez mais, né, a gente percebe que essa adolescente está em praticamente todo o crime, né? Ela só não estava no local, mas ela ajudou a planejar, ajudou aí no momento em que ele faria com os corpos, o que ia ser feito com esses corpos. Realmente, a gente está chocado com tudo isso, Passaia. Letícia, pergunta para o delegado, eu sei que ele já falou sobre isso, mas tem muita gente chegando agora, principalmente aqui de São Paulo, mas de várias partes do Brasil. Então, para as pessoas que estão chegando aqui agora, eu gostaria que o delegado falasse sobre a possibilidade de outros jovens dentro desse joguinho também participarem desse crime, ou de repente com incentivo, com algum outro tipo de informação. Ele acha que pode existir isso ou não? Vou perguntar aqui, Passaia, delegado, Passaia está perguntando para o senhor lá de São Paulo se tem a possibilidade de outros jovens, adolescentes estarem envolvidos também nesse mesmo crime, né? Porque eles se comunicam, né? Já que eles participam desses jogos de violência, teria essa possibilidade ou só os 2 por enquanto? Bom, pelas mensagens que nós verificamos, existe a conversa somente dos 2, tá? Os 2 adolescentes que estão apreendidos. Mas existe também em uma das conversas a possibilidade dessa adolescente utilizar outros perfis de internet, com outros nomes. Então, nós vamos checar depois pelo conteúdo do computador que nos será enviado, para saber se realmente, né, nós conseguiríamos extrair ou não alguns dados nesse sentido. Mas, no primeiro momento, não há nada que sugira a participação de outros jovens e outras pessoas no crime, não. Tá certo, delegado. Obrigado pela sua informação. Volto ao estúdio, Passaia. Valeu, obrigado por enquanto, Letícia. Continua aí, tá? Que já já eu volto a perguntar mais para você, Letícia. Por favor, atenção primeiro, porque o delegado da cidade de Água Boa, no Mato Grosso, ela ouviu a menina. Ela vai falar aqui com o Balanço Geral. Eu tô louco para descobrir o que é que ele vai falar. Doutor Matheus vai falar com a gente. Ele vai contar como foi o depoimento dessa menina, é exclusivo. Espera um pouquinho que o doutor Matheus está se preparando. Doutor Matheus, estou preparando essa entrevista para mostrar para vocês. Quantos minutos? 2 minutos? Então, em 2 minutos, o doutor Matheus fala exatamente o que ele conversou com essa menina. Lombardi agora, ouvindo esse delegado. E olha, uma coisa que me chamou a atenção foi, eu não teria essa ideia de virar o colchão, porque tinha sangue de um lado, ele virou o colchão do outro lado. Não tinha nada. Olha só a ideia. Aí o perito vai lá, desviraram. Outra coisa, a mala estava pronta, os 2 celulares desligados. Quer dizer, se a polícia fizesse uma procura, não ia conseguir achar porque os telefones estão desligados. Olha a mente, que mente Como é que criminosa. Ele pensou nisso, Meu né? Deus, em desligar olha, o telefone do próprio pai. Incrível isso, incrível. A cada relato que a gente ouve, você fica muito mais impressionado. Sabe outro ponto que me chamou a atenção também? Que foi a menina de 15 anos que falou pro namorado: Ô, amor, fala pra polícia que o teu irmãozinho se engasgou com um caco de vidro e que ele estava cuspindo sangue. Porque aí, se por um acaso alguém for até a casa e observar o sangue, aí a gente tem como justificar que todo aquele sangue saiu, na verdade, da garganta do teu irmão. Eles ficam pensando essas coisas, eles ficam só imaginando como é que eles vão enganar a polícia. Não, é incrível. É porque são novos demais, né? Sim. Mas se fossem mais velhos, trariam aqui desculpas mais inteligentes. Eles usaram os argumentos que eles tinham. É impressionante, impressionante. Olha, e agora essa busca, inclusive no tablet, no computador da menina, deve trazer muito mais coisas. O que o doutor Matheus, delegado da cidade de Água Boa, no Mato Grosso, onde mora a menina de 15 anos, que também está apreendida, porque, de acordo com as investigações, ela colaborou com os assassinatos.
ela foi uma das incentivadoras desse crime. Vamos ouvir o doutor. A Polícia Civil de Mato Grosso prestou apoio à Polícia Civil do Rio de Janeiro em um caso que causou uma repercussão nacional e chocou todo o Brasil, no qual um adolescente de apenas 14 anos assassinou toda a sua família, o pai, a mãe e o seu irmão de apenas 4 anos de idade. Inicialmente, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, ao iniciar a apuração do caso, o jovem revelou que o motivo dele ter matado seus pais seria porque ele queria vir até o Mato Grosso para visitar uma suposta namorada. Essa namorada foi identificado que estava aqui na cidade de Água Boa. Prontamente a Polícia Civil de Água Boa identificou quem seria essa adolescente, procedeu com a sua escuta especializada e a apreensão do seu computador. Durante a análise das mensagens em que ela trocava com o seu namorado virtual, se identificou que a adolescente tinha um relacionamento de amizade depois de namoro com esse jovem por mais de 6 anos. Eles se conheceram inicialmente em um jogo de internet, um desses jogos online, e iniciaram então um relacionamento. Ou seja, desde os 9 anos eles já se comunicavam pela internet. E um dos planos que eles foram amadurecendo era de se encontrarem, especialmente desse jovem sair do Rio de Janeiro e vir aqui para o estado de Mato Grosso. Acontece que a família do jovem foi contra essa vinda dele do Rio de Janeiro para o Mato Grosso, obviamente por se tratar de um adolescente de apenas 14 anos. Esse foi o estopim para que aquele adolescente cometesse o crime contra os seus pais e o seu irmão. Agora, a tarefa da Polícia Civil de Água Boa foi apurar se essa menor ela foi apenas um motivo dele ter praticado esse crime ou se ela também atuou como uma partícipe na execução dessas pessoas, seja incentivando, seja determinando que ele fizesse isso. O que nós constatamos é que, de fato, ela foi uma grande incentivadora para que o jovem matasse os seus pais. As conversas que nós identificamos entre eles são conversas que assustam qualquer pessoa. A frieza com que eles conversavam sobre a morte dos pais daquele jovem, sobre como eles iriam se desfazer daqueles corpos, daquelas pessoas, chama atenção e assusta até mesmo os policiais mais experientes. Nos diálogos, por exemplo, em determinado momento em que o jovem atira no seu pai, ele comunica a jovem dizendo: atirei no meu pai, e ela incentiva dizendo: agora atira nela, se referindo à mãe do jovem. E nisso ele acaba matando também a mãe e depois o seu irmão, ou seja, há uma participação ativa dessa adolescente na execução dessa família. É assustador que o plano desses jovens era se encontrar e provavelmente pelo contexto dos diálogos, assim que eles chegassem ao Mato Grosso, eles tentariam também matar os pais da adolescente. Então, o objetivo final deles era ficarem juntos e matar todos aqueles que os impedissem de viver esse sonho, de viver esse amor proibido entre eles. A Polícia Civil ontem, depois da representação do delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, foi expedida uma ordem judicial de busca e apreensão dessa adolescente. No momento ela se encontra detida na delegacia de Água Boa. O Poder Judiciário será comunicada e ela ficará à disposição da Justiça para o procedimento cabível, sendo encaminhada então para o sistema socioeducativo.